Olá, crianças. Um bom dia a todos, uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Iniciando essa semana, hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, nós teremos uma aula de história e em seguida da aula de história vocês assistirão também uma aula de artes. Na aula de história de hoje, o assunto é ser humano e natureza. E na aula de artes será sobre quadros. Então, a partir de agora, vocês assistirão um vídeo sobre o assunto de história ser humano e natureza. Ser humano e natureza. Esse assunto é da página 38 a 41. O ser humano modificando a paisagem. O que é uma paisagem geográfica? Conjunto de elementos naturais modificados pelo ser humano e seus elementos culturais. Então, damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos naturais modificados, muitas vezes modificado muito ou pouco pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. Então, a paisagem ela não é a mesma em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. Podemos classificar esses elementos em dois grandes grupos. Então, à medida que o tempo vai passando, o ser humano modificando a paisagem. Essa paisagem ela não é a mesma em todos os lugares e é feita por elementos diferentes. Então, vejamos a seguir quais são esses dois grandes grupos em que podemos classificar esses elementos. Elementos naturais ou físicos. Temos aqui exemplos de elementos naturais ou físicos: lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, etc. Chamamos a reunião de elementos de paisagem natural. Então, elementos naturais, o próprio nome já diz, né? Elementos da natureza. Então, tudo o que encontramos na natureza. Então, vimos aí vários exemplos de elementos naturais. Em seguida, nós temos os elementos humanos ou culturais. Tudo aquilo criado pelo ser humano, a exemplo de casas, fazendas, prédios, estradas, etc. A paisagem com elementos humanos é classificado como paisagem cultural. Então, mais uma vez, vimos que elementos naturais ou físicos chamamos a reunião de elementos da natureza, né? Elemento de uma paisagem natural. E elementos humanos, tudo aquilo criado pelo ser humano, é classificado como paisagem cultural. Por si só, a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano molda a paisagem de acordo com suas atividades em comunidade. A ação humana sobre a natureza tem sido grande, que podemos dizer que quase não existe mais paisagens naturais intocadas pelo ser humano. Então, a constante mudança da natureza, né, feita pelo homem, a ação humana sobre a natureza, ela tem sido tão grande, né, que muitas vezes não existe quase nada de paisagens naturais, né, que não sejam tocadas pelo homem. A experiência humana e a paisagem.
Temos aqui alguns exemplos, né? O exemplo de uma paisagem natural e uma paisagem, né? Uma imagem de uma senhora que usou aí um elemento da natureza em seu trabalho. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que lhe era necessário para sobreviver, como fibras para roupas, alimentos, materiais para construir ou consertar suas habitações, etc. Ou seja, suas casas. Com isso, a natureza era pouco afetada. Entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas, que, por conseguinte, aumentaram e diversificaram suas necessidades em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Com isso, né, foi surgindo cada vez mais o consumo exagerado, né, mais necessidade de consumo. Essas novas necessidades estão fazendo com que as transformações da natureza ocorram num ritmo cada vez mais acelerado. Nos tempos atuais, a paisagem ela é cada vez mais alterada pela influência humana. Os humanos estão sempre modificando a paisagem natural. Isso se deve ao fato de que as mudanças no mundo humano não param de acontecer e novos elementos são criados, às vezes se sobrepondo aos antigos e às vezes tomando seu lugar. Quando buscamos compreender essas transformações, entendemos por que elas estão acontecendo, à medida que as consequências dessas mudanças, e podemos até questionar por que de elas estarem acontecendo. O avanço tecnológico, como já vimos, a grande necessidade do ser humano de construir, né, de produzir, a necessidade de consumo está cada vez mais presente na sociedade. As mudanças do espaço acontecem ao longo da história pelas sociedades e através de suas interferências no meio natural. Podemos compreender como as sociedades são por meio dos tempos, né? O tempo passando e a sociedade cada vez mais em busca de evolução, em busca de novas necessidades. As mudanças que o homem promoveu na natureza. Várias mudanças no uso da terra são consequências do aumento da população humana, que cada vez mais numerosa precisa de mais recursos da natureza, recursos naturais, como os minerais, a água e terras cultiváveis. Essa necessidade nos dias de hoje já excede o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Então, de acordo com essas mudanças que vêm ocorrendo ao longo do tempo, as necessidades humanas provocam mudanças na natureza. Muitas das mudanças têm consequências negativas no ecossistema. Por volta do século XIX, surge a preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade surgiu a partir do século XIX. George Perkins Marsh, um estudioso desse tempo, concluiu que a capacidade de a Terra prover de vários ecossistemas dos quais somos dependentes, pode acabar de vez. Então, a partir do século XIX, né, surgiu essa preocupação de que todos os ecossistemas da Terra poderiam acabar de vez. No decorrer do último meio século, várias mudanças climáticas
foram identificadas principalmente por causa de desmatamentos irresponsáveis, de florestas para o pastoreio. Essas mudanças estão fazendo com que em alguns lugares da Terra as chuvas estejam mais escassas, né? A falta de chuva em alguns lugares provocada pelos desmatamentos irregulares em algumas florestas. Estudos apontam que atualmente o ser humano, mais que qualquer atividade natural, é o maior modificador da superfície terrestre. Então, o ser humano, ele é um dos principais modificadores da superfície terrestre. Como exemplo, o solo é movido de lugar e a paisagem modificada e geralmente prejudicada por muitas atividades humanas, como mineração e expansão de infraestrutura. Esse movimento de solos aumenta a velocidade da erosão, que acelera o processo de mudanças da paisagem. Então, nós vimos que, a partir do século XIX, diante de tantos desgastes à natureza,